reino, amém? Os valores do cristão, os valores do homem e da mulher de Deus. Oh, glória! E quarta-feira passada estudamos sobre a humildade, não foi? Amém. Foi tão bom que a gente continuou domingo. E hoje nós vamos estudar os valores da igreja primitiva. Vamos começar a estudar. E eu queria que você abrisse a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos capítulo 2. Glória a Deus. Oi, sim. Obrigado. Aleluia. Quem encontrou, diga aleluia. Aleluia. Quanto tempo eu dizia isso, né? Já não encontrava mais rápido. Aleluia. Atos 2,42, a Bíblia diz assim: e perseveravam, diga a igreja, E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, aqui nós chamamos, na teologia, nós chamamos essa aqui de a igreja primitiva, porque foi a igreja do início. Amém? Muita gente diz, às vezes pensa assim: a igreja primitiva, como eu gostaria de voltar à igreja primitiva. Quem gostaria de ter um celular primitivo? Aqueles tijolão que só ligava e recebia, ainda pagava para ligar e pagava para receber. Muito. Era coisa de rico, não era não? Era um pau de meio, né? Daqui. A pessoa ainda recebia aqui, aquela coisa de pequenininho. Aleluia. Aí abria, né, assim, para atender a ligação, né? Alô, não, peraí que eu tenho que subir aqui para poder pegar o sinal. Celular primitivo. Hoje, queridos, o celular você entra na internet. Tem bate-papo, tem Facebook, você faz a ligação ilimitada, não é não? O celular evoluiu ou não? Uau! E a igreja era para estar melhor hoje ou no início? Era para estar melhor, era para ter evoluído também, sim ou sim? Sim. Era para estar melhor do que o primitivo. Era para estar muito evoluído hoje. E muita gente hoje está tentando pelo menos voltar, né, ao primitivo. E queridos, eu quero dizer uma coisa, não tirando as características e qualidades dessa igreja maravilhosa. E ela tinha realmente muitos valores, que o que se perderam foram os valores que eles tinham. E que muitos na nossa igreja atual, e aqui eu estou falando da igreja bíblica da graça, estou falando da igreja do Senhor Jesus no mundo, muito se perdeu dos valores da igreja primitiva. Mas eu acredito que nós podemos restaurar, recuperar esses valores, sim ou sim? Nós podemos ter de volta esses valores e assim nós evoluirmos, sim ou sim? Porque nós temos, além da igreja primitiva, nós temos a igreja histórica, nós temos a igreja em várias épocas, nós temos aí várias lições que aconteceram na história que nos ensinam o que é bom e o que é ruim, o que deve ser seguido e o que deve ser evitado na igreja, não é verdade? E o homem sábio, a mulher sábia deve seguir as lições da história, não é verdade? Quando eu era menino pequeno lá em Barbacena, eu estudava na escola, glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Então eu estudava e eu lembro que numa das séries que eu fiz, não sei se foi a 6ª série, deixa eu ver, faz uns 5 anos, foi a 6ª série, tinha 11 anos. Então, o professor deu a definição de história. Eu me lembro até hoje. Definição de história. Eu pensei que a história era só ler aquelas coisas, decorar para fazer a prova, né? Assim, na escola, quer dizer, tem que ler o livro, decorar, fazer a prova. Tirar acima de 6, uau! Tem choque de sorvete no final de semana, não? Glória a Deus. Se tirar abaixo, tem castigo, né? No final do ano, cara de recuperação não rola, né? Então, aí ele disse assim: história é a ciência que estuda o passado para melhor compreender o presente e evitar erros no futuro. Eu pensei que história era só coisa do passado. Entendeu a definição de história que colocou o passado, o presente e o futuro naquela mesma ciência? Isso não. Vou começar a gostar dessa matéria. Eu achava às vezes tão chato, tão decoreba, e descobri que história não é decoreba. História é para nos ajudar a ter um futuro melhor. É verdade? Então vamos pegar as coisas da história para nos ajudar a ter um futuro melhor. Então a gente aprende coisas que não foram legais, e a gente aprende coisas que deram certo, e a gente pode pegar essas coisas que deram certo e melhorar, a gente pode pegar as coisas que não foram legais e evitar. Não é verdade, querido? E assim ter as grandes lições para melhorar a nossa vida. Não é verdade? E assim a igreja primitiva também, que é a igreja histórica. Nós devemos tirar grandes lições para termos uma igreja melhor hoje. Não é verdade? E construirmos uma melhor ainda para o futuro. Glória a Deus. Então, temos algumas características. Temos um modo de ser, temos uma personalidade dessa igreja primitiva. E nós estudamos na introdução do nosso estudo sobre os valores, que a soma dos nossos valores forma o nosso caráter e a nossa personalidade, não é verdade? Então, se essa igreja tem uma personalidade, é característica da soma dos valores que ela tem, que determina as ações que ela praticava, para que ela fosse do jeito que era. Então, queridos, nós vamos extrair daqui algumas coisas muito importantes para a nossa vida. No versículo 42 ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aleluia! Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Glória a Deus. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Você pode repetir isso? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Como é? Perseveravam. Eu repeti algo na pele. Glória a Deus. Então, os irmãos que estão ouvindo a filmagem aí, foi o perseverar na doutrina dos apóstolos. Queridos, há duas coisas aqui importantes nessa primeira parte do versículo. Primeiro, eles perseveravam. Amém? O que é perseverar? Perseverar é ser constante em alguma coisa. Amém, irmão Francisco? É ser constante em alguma coisa. Perseverar é não voltar atrás. Perseverar é não oscilar. Perseverar é não dizer hoje sim, amanhã não. Perseverar é ser constante, é continuar, é ser firme em alguma coisa. Então eles perseveravam. A igreja primitiva, ela tinha um caráter de perseverança. Quem é que tem um caráter de desistência? Não é o caráter da igreja primitiva. E tem o caráter de, quer saber de uma coisa? Não estou gostando disso, também eu não vou mais. Não é o caráter da igreja primitiva, de desistir das coisas, de não lutar, de ser oscilante, de dizer hoje eu estou bem, então eu sou assim. Hoje eu estou mal, então eu não sou nada. A igreja primitiva não era assim, era uma igreja perseverante. Nós precisamos desenvolver esse valor na nossa vida. Perseverar.
de estar firme, de continuar as coisas, de ir até o fim, de vencer os obstáculos, de chegar no limite, de ultrapassar os limites, de derrubar as barreiras, perseverar. Conta a história que havia um homem que carregava uma vaca enorme, pesada. Quem aqui consegue levantar uma vaca? Ele pegava a vaca, ele levantava e andava com a vaca. Era mais forte que o Danilo. Era um carregador de vaca. E ele levantava a vaca com tanta facilidade que as pessoas perguntavam: como você consegue levantar uma vaca? O que eu tenho que fazer para levantar essa vaca? Ele disse: você não vai conseguir levantar essa vaca. Por que não? Por que você consegue? Eu não consigo. Porque eu levantava ela quando ela era um bezerro. E nunca deixei de levantar. A vaca foi crescendo e ele continuou levantando. O bezerro foi crescendo e ele continuou levantando a vaca. Amém? Você entende? Muitas pessoas olham para as pessoas de sucesso e dizem: ah, como eu gostaria de ser a pessoa de sucesso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a pessoa de sucesso hoje, ela começou lá atrás, com passos bem menores. Ela começou lá atrás, caindo. Ela começou lá atrás, se arrastando. Ela começou lá atrás com dificuldade, até chegar hoje. Então nunca compare a sua vida inicial agora com o final de alguém. Nós precisamos aprender a perseverar nas coisas. Quem começa a sua vida escolar e vai até o fim, no final da vida pode ser um doutor naquilo que quiser. Mas por que é que todas as pessoas não são doutores? Porque não perseveram. Por que a maioria das pessoas tem um não sei muito pronto, muito prático na boca hoje? Porque não perseveram nas coisas e procuram ir pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é o caminho do não sei, é o caminho do não consigo, é o caminho do não dá, é o caminho do não posso. São palavras de derrotados. A palavra dos campeões é: vamos lá, eu vou conseguir, eu vou fazer. Olha, eu ainda não sei, mas eu vou aprender. Olha, ainda não dá para mim, mas eu vou conseguir. Olha, está complicado, mas eu não vou desistir. Essas são as palavras dos vencedores. E perseveram. Ninguém nasceu já um vencedor. As pessoas se tornaram vencedores. As pessoas se adquirem o hábito de vencer ou o hábito de perder. Quais os hábitos que existem na tua vida? Porque as pessoas que adquirem o hábito de vencer, quando alguma coisa não dá errado, elas até se alegram. Uau! Mais uma coisa que eu sei que não dá certo. As pessoas que têm o hábito de perder, quando não dá errado, dizem: eu sabia! Nada na minha vida dá certo mesmo. Hábitos. Hábitos de vencer ou hábitos de perder. Tudo tem a ver com perseverança. Meu amigo, quem persevera consegue. E a Bíblia diz que nós devemos perseverar, nós devemos ir até o fim. Jesus diz que não tem prazer naquele que olha para trás. Quem pegar a mão no arado e olhar para trás não é digno. Tem muita gente com a ideia errada de quem é Jesus. Jesus é aquele que diz: vem a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Quem está cansado, quem está sobrecarregado, ele diz: vem a mim. Mas depois que os obreiros do Senhor, aqueles que foram chamados, aqueles que têm a missão, chegam na presença do Senhor e dizem: vá, 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 mas faça a coisa acontecer. Pregue o evangelho a todas as nações, impõe as mãos, faça acontecer. Amém? Aí alguém vai dizer: Senhor, era para eu ir, mas eu fiquei com medo de ir. Aí eu enterrei meu talento. O Senhor disse: agora você vai para o inferno. O mesmo Senhor que disse: vinde a mim, porque você não perseverou, porque não foi até o fim, não tem reino dos céus para você. Diga misericórdia, misericórdia. Mas é verdade, meu irmão. Não se engane com o Senhor. A Bíblia diz: de Deus não se zomba. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção.
Mas quem semeia no Espírito, do Espírito colhe a vida eterna. É por isso que eu estou aqui semeando coisas boas. Quem quiser semear na carne, vai ter sua colheita, que não sou eu que vou dar. Amém? Cuidado com o que você está semeando. Cuidado com o que você está plantando, porque de Deus não se zomba. Isso está em Gálatas, capítulo 5, lá nos últimos versículos, que eu não lembro quais são, mas esse texto está lá. Amém? Então, quem quer semear no Espírito para ter a vida eterna, então cuide das suas sementes. Cuide do que você está semeando. Cuide do que você está plantando. Amém? Perseverar. Aí a Bíblia diz que eles perseveraram em várias coisas. Primeira coisa em que eles perseveravam nesse texto é na doutrina dos apóstolos. Diga, perseverar na doutrina. Perseverar na doutrina. Queridos, a Bíblia diz que há muitas vozes no mundo. Há muitas vozes no mundo. Quem tem boca fala o que quiser. Amém? Agora, a igreja cristã, a igreja primitiva, de valores sólidos, ela tinha o valor de perseverar na doutrina. Ela continuava na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. Havia muitas doutrinas. Tinha a doutrina dos fariseus, tinha a doutrina de outras pessoas da igreja, tinha a doutrina de outros judeus. Mas eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos. Você não pode sair por aí ouvindo qualquer coisa. Você não pode sair por aí se alimentando de qualquer um. Não há dois pastores para a mesma pessoa, gente. Amém? Há alguém a quem temos que prestar contas. E o pastor vai prestar contas de quem a ele foi dado prestar contas. Você não pode dizer, meu pastor é fulano de tal e outro fulano de tal, não sei aonde. Não existe isso. Ah, meu pastor da rádio. Não existe isso. O nome do seu pastor é Ângelo Paulino, para ficar registrado. A doutrina que você ouve, que vai seguir a doutrina que o Senhor Jesus faz através da vida do pastor Ângelo Paulino. Se outra pessoa está por aí ensinando outra coisa, a igreja primitiva perseverava no mundo da doutrina. Amém? Já pensou? Você sai por aí na rua, e por favor, onde é a rua tal? Um dizendo ali, outro dizendo lá. Como é que você vai seguir os dois endereços se estão apontando para lugares diferentes? Não existe isso. Amém, irmãos? E existe, queridos, quando Deus entrega ovelhas a um pastor, Ele entrega ao pastor a sabedoria de dar o direcionamento. E esse direcionamento não é de um dia, não é de uma hora, é de uma vida. Amém? Nós já estamos programando para vocês o que vai ser pregado no ano que vem. Aí tem gente que diz, agora eu vou para outra igreja, agora eu vou para ali, agora eu vou para lá, agora eu vou para outro canto. Como é que tu cresce, indivíduo? Já pensou se na vida escolar fosse assim? Não, hoje eu vou assistir aula naquela escola. Hoje eu não quero, porque o professor está muito chato, eu gosto de aula em outra escola. Meu filho, ligado à sua escola, você não foi para hoje, mas eu estava em outra aula. Estava em outra aula, estava lá, eu assisti a aula também. Inclusive foi até no nível melhor, o professor lá era melhor, foi na oitava série. Eu estou na série, mas a aula foi na oitava. Foi alto nível. Menino, não é assim que funciona não. Se na vida natural existe essa questão de estar aprendendo num único lugar, na vida espiritual que o negócio é mais sério. Amém? A igreja perseverava. Aí tem gente que é assim. Existe o trabalhar de Deus. Amém, meus irmãos? Quem está querendo que Deus trabalhe na vida da gente? E eu vou dizer, as maneiras em que eu mais cresci, os períodos em que eu mais cresci, mais me desenvolvi, foram nos períodos de crise. Foram nos períodos de lutas.
Foram os períodos de dificuldade. Cresci. Sabe por quê? Porque eu não fugi de nenhum. Enfrentei todos. Hoje estou mais forte. Porque enfrentei. Tem gente que é assim, vai. Chega a primeira dificuldade. Não estou gostando. Está muito duro para mim. Eu vou sair. Quando outra igreja que tem a palavra mais mansa. Deixou de crescer. Era a tua hora de se desenvolver. Era a tua hora de subir o nível. Era a tua hora de passar por aquela crise que iria trazer maturidade. Aí tem crente que está aí 10 anos, 15 anos, criança na fé. Por quê? Tão duro comigo. Tu não está duro comigo, tu magoado. Misericórdia. A gente aceita o chorinho do Davi. É um bebê, né? Mas já pensou? Ele quer uma coisa. Já pensou ele chegar aqui com 15 anos de idade? Você tem não é meio esquisito, né, pessoal? A gente espera que cresça, que deixe de chorar, de choramingar e aprenda a enfrentar as coisas. Aí chega com 40 anos, pai, me dá aí, escola aí um dinheiro para ir para o cinema. Também tem uma coisa meio esquisita, não tem não? Cada fase da vida exige um grau maior de responsabilidade de você lidar com as coisas. É ou não é? O pessoal acha que na igreja, mas você tem de crente, dançando, está esquisito, meu irmão. Sabe o que é isso? Fugindo de ser pastoreado, fugindo de receber a edificação, fugindo do treinamento. Na hora que a coisa aperta, vamos mudar, começa tudo de novo, porque naquela igreja me aceitam no pré-escolar. Irmão, tem que perseverar. Perseverar até crescer, perseverar até desenvolver, perseverar até deixar de ser menino, perseverar até deixar de ser dengoso, perseverar até ser homem e mulher de Deus. Hoje está uma bagunça. Antigamente eu acho que eles cresciam mais por isso. Não tinha igreja A, B, C, era uma igreja só. Não tinha como fugir. Não é verdade? E perseveravam na comunhão. Comunhão. Eita Deus. Perseveravam na comunhão. Comunhão, a palavra tem a ver com comum. Ter tudo em comum. A palavra comunhão, queridos, é uma palavra muito forte. É uma palavra muito nobre. A palavra comunhão é uma palavra muito poderosa. Eu acredito que muito do poder da igreja tem a ver com a comunhão. Muito da capacidade de conquista da igreja tem a ver com comunhão. A Bíblia diz em Amós 3,3: como andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Precisa haver concordância, precisa haver comunhão para que se ande junto. Um dos maiores desafios na igreja, todas as épocas, é a comunhão. Porque, queridos, nós temos algo aqui que cada pessoa tem de uma forma diferente. É uma capacidade de pensar. E quantas pessoas pensam de forma diferente? E nós precisamos aprender, querido, a ter um só coração. Né, Nelson? Também está no mesmo culto, ouvindo a mesma palavra. Vou colocar um bloqueador de Wi-Fi. Comunhão é quando todos olham para o mesmo lugar, quando todos olham para o mesmo alvo e todos vão na mesma direção.
objetivo é o mesmo. Eu sei, queridos, que pensar igual, isso não tem nada a ver. É até importante haver pensamentos diferentes, porque na diversidade também há crescimento. Amém? Na diversidade há bênçãos. Se Deus fizesse tudo igual, Ele tinha feito um passarinho igual a raposa. Isso seria algo esquisito demais. Ver a raposa de bico, né? Ou um passarinho com pelo, é meio esquisito, né? Mas Deus fez a diversidade para nos ensinar também através da diversidade. Porém, nós precisamos aprender que o fato de nós termos pensamentos diferentes não significa que a nossa ideia ou forma de pensar tem que ser a correta. Nós precisamos aprender a analisar e avaliar a forma de pensar de todos e a forma de pensar dos outros. Não estou falando de querer se anular, mas quando queremos um objetivo em comum, nós podemos conseguir. Não que seja satisfeita a nossa vontade, mas que o plano geral seja executado. Isso se consegue, isso mesmo na diversidade ter uma unidade. Esse é o grande quê de andar em comunhão, que nós precisamos aprender, crescer e nos desenvolver nisso. Diga, é um aprendizado. Mas é necessário. Os grupos de vida, vocês vão ver muito isso acontecer. Por exemplo, vou dar mais exemplo. Nós vamos ter um encontro em que mês? Fevereiro. Vai ter encontro em fevereiro, pessoal? Vai. Agora imagina que lá para dezembro alguém chega e diz: eu acho que o encontro deveria ser só em abril. Porque eu estou achando que fevereiro já está muito em cima para fazer esse encontro e não sei o quê. Aí começa a ter a confusão. Se estabelece, queridos, e nós temos tempo suficiente para trabalhar, a questão é: vamos ver o que podemos fazer para sanar as dificuldades de alguns, para que tenhamos esse encontro em fevereiro. Isso se chama andar em unidade. E aí todo mundo vai usar a sua grande criatividade que tem e recebeu do Senhor para resolver problemas, não para criar outros problemas. Você entende? Amém? Isso é poder andar em comunhão. Uma vez no ano passado nós estávamos realizando um grande evento na igreja, e o Anderson estava responsável por várias coisas. E vocês sabem que o Anderson é um discípulo que eu gosto muito, é um discípulo que tem aprendido bastante, trabalha demais aqui conosco, tem um coração, praticamente um só coração comigo. Então, e ele, o ano passado, estava trabalhando muito mesmo nesse evento que ia acontecer. Quando de repente ele chegou e disse: pastor, eu vou fazer um ensaio, não sei das quantas, era um teatro, era um teatro. E tal, e nós tínhamos todos os sábados um ensaio de louvor e tal. E pastor, nós marcamos com todo mundo aqui, e tem que ser da igreja, marquei para 3 horas e tal, não sei o que e tal. Cheguei para ele, depois de apareceu aquela história de Jesus, acabou de elogiar Pedro, depois disse que ele estava com o diabo. Eu disse: não, senhor. E olha, eu vou dizer uma coisa para você: não me traga problemas, traga soluções. Ele pode ter ficado chato, estava trabalhando, pessoal, iria acontecer um negócio, tinha que ter um ensaio, mas na forma de resolver o problema dele, ele trouxe já criando outro. Você entende? Foi duro na hora, mas você viu o crescimento dele. Depois ele veio agradecer, porque ele mudou a forma de pensar. Depois teve tudo, teve as duas coisas, teve tudo, da maneira que tinha que ser. Você entende como é? Isso é poder andar em comunhão. Se todo mundo quiser que as suas ideias sejam satisfeitas, saindo do plano geral e indo contra a liderança, contra o direcionamento geral da liderança, você vai estar criando confusão e não querendo andar em comunhão. Não é fazer o que eu quero fazer, é fazer o que todos precisam fazer. Você entende? Existem leis, existem regras, existe bom senso e principalmente o que nós estudamos quarta e domingo: humildade, para podermos aprender a andar em comunhão. Amém. Mas precisamos também, a Bíblia diz que eles faziam o quê? Perseveravam na comunhão. Então lá, estamos andando em comunhão. Aí de repente o Talismã chega e diz uma coisa que desagrada alguém. Aí depois também brinca com o Talismã. Aí não há perseverança, aí há uma desistência da comunhão. Acontece alguma coisa que alguém não gosta e diz: não vou mais também para aquela célula. Não há
que eles perseveraram. Eu vou dizer uma coisa para você: desistir é a coisa mais fácil de existir. Para desistir, ninguém precisa ser grande. Para desistir, ninguém precisa de qualidades especiais. Para desistir, ninguém precisa de esforço. Para desistir, basta não ir mais. Para desistir, basta ficar parado. Para desistir, não requer força, não requer esforço, não requer dedicação. Para desistir, basta não fazer nada. Então, na desistência não há virtude. Agora, na perseverança, às vezes você tem que endurecer. Para perseverar, você vai ter que matar algumas coisas em você. Para perseverar, você vai ter que ultrapassar alguns obstáculos. Para perseverar, há esforço. Para perseverar, há vitória. Para perseverar, há crescimento. Para perseverar, há desenvolvimento. E é por isso que essa igreja foi tão vitoriosa e conquistou tanta coisa na sua época, porque eles perseveraram. Aleluia. Persevera no partir do pão, sempre lembrando que Jesus havia pago o preço por eles. Perseverar no partir do pão significa saber que todas as conquistas vêm porque alguém morreu na cruz. Perseverar no partir do pão significa saber que todo o crescimento que houver vem não por mérito nosso, mas porque alguém derramou sangue. Perseverar no partir do pão significa saber quem é a fonte de todas as coisas, quem é a fonte da vitória, quem é o dono da igreja. Você perseverar no partir do pão é sempre relembrar daquele que morreu na cruz para que a igreja acontecesse. E nas orações, muito trabalho, mas muitas orações. Perseveravam nas orações, não desistiam de orar, estavam em constante oração, estavam em constante busca. Havia as coisas naturais acontecendo, mas havia sempre a busca do espiritual também. Eles perseveravam, eles não desistiam de orar. E essa foi a igreja perseguida, meus irmãos. Essa aqui foi a igreja que teve muitas dificuldades, e eles nunca desistiram de orar. Porque quando eu sinto que o tempo está acabando, eu tenho coisa para dizer, naturalmente vai acelerar. Mas, gente, olha, dá uma dica para vocês: a Socorro está filmando todos os estudos, as pregações. Vocês podem estar solicitando. Não, vamos publicar, né, Natália? Natália, deixa eu dizer uma coisa para ti. Anteontem eu fui olhar minhas mensagens no Facebook. Eu vi uma mensagem tua do dia 12 de abril. Pastor, o site precisa do tempo aí, não sei o que. Eu disse, meu Deus, não respondia nada. É sim, é tudo aquilo. Aleluia. Glória a Deus. Então, gente, vamos reativar isso aí, certo? Então é isso, gente. Perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, no frigir dos ovos, a igreja primitiva não desistiu. Por isso, ela foi uma igreja vitoriosa. Ela foi uma igreja que venceu. Ela foi uma igreja que teve um sucesso extraordinário. Amém? Vamos ficar de pé.